Olá, buenas. Bem-vindo. A gente vai falar um pouco hoje sobre economia no Demon Slayer. Eu quero trazer uma abordagem diferente aqui nos vídeos. Então, para não ficar um vídeo muito chato, muito monótono, sabe? Eu quero trazer um tema assim do que eu gosto. Anime, jogos, filmes, talvez, né? Séries. Então eu quero trazer uma abordagem diferente do tema. Então, esse é o canal de economia ainda, né? Eu quero focar bem em economia, teoria econômica, né? Então, mas eu quero trazer uma abordagem diferente para ver se dá resultado. E hoje a gente vai falar um pouco da economia no universo do Demon Slayer, que é um dos melhores animes atualmente, na minha opinião. Atuais, né? Dos animes atuais. E a primeira coisa que eu quero falar é que o contexto que se passa o anime é um contexto ali meio que feudal, né? Na época do Japão feudal. Não tem muita tecnologia, acho que é muito pouco, a comunicação é feita por carta. Então, nesse período ali, cada região ela era como que independente. Ela tinha um rei, claro, mas cada vila era independente ali economicamente. Cada um tinha que lidar com seus recursos, gerar os seus recursos e sobreviver disso. E nesse meio ali é incluído os demônios. E aí surge todo um sistema econômico baseado nos caçadores, né? Que é muito bem feito, bem complexo, bem pensado pela autora. Eu quero explicar um pouquinho hoje aqui. A primeira coisa é que como é que surgiu essa demanda no universo, né? Os demônios, eles não só causam um impacto ali na morte das pessoas, matando as pessoas, mas eles causam uma destruição na economia também da vila, né? Porque as pessoas vão sair dali, as pessoas às vezes não vão trabalhar mais à noite, o lugar pode se tornar inóspito, né? Inabitado por causa dos demônios. Então surgiu essa demanda de uma proteção das vilas, né? E essa demanda ela apareceu por causa da sobrevivência mesmo ali das pessoas, né? Elas precisavam de conviver com isso, já que tem muitos anos no anime, é falado em várias, se eu não me engano, 1000 anos, eu posso estar errado, mas é 1000 anos, algo assim. Então as pessoas tinham que dar um jeito de conviver com os demônios, né? Ali durante a noite, principalmente. Então foi surgindo essa demanda, né? Foi se aperfeiçoando esse sistema econômico. O sistema de caçadores ali que apareceu como solução para esse contexto, né? Ele é sustentado principalmente por financiamento. No anime é falado que as elites principalmente ali são as que mais financiam os caçadores. E outras fontes também, algumas missões, algumas pessoas dão a sua hospedagem. Já foi visto ali também no anime que o Tanjiro, por exemplo, com seus amigos, eles dormiam em uma hospedagem que era dada por um morador, né? Então, isso tudo se tornou um sistema privado, que não depende do Estado, né? O sistema ali dos caçadores é completamente privado, financiado pela elite, principalmente do mundo do Demon Slayer. E o principal recurso que a gente conhece no anime são as espadas, que são a ferramenta principal dos caçadores. Né? Esse é o principal produto ali. Sem isso não existiria, não se desenvolveria o sistema econômico, que é a espada feita de um minério que está sempre exposto ao sol, 24 horas, né? Exposto ao sol. E esse minério é raro, muito difícil de ser encontrado e é caríssimo. E ele é o principal bem, né, nesse contexto econômico que a gente está falando aqui. Toda a logística dele é pensada ali de uma maneira mais secreta, né? A gente vai falar um pouco depois sobre as vilas dos ferreiros, mas todo o sistema econômico ele gira em torno das espadas, desse minério, né? Então, como o minério ele é o principal recurso que eles têm, o mais importante, eles criaram todo o sistema ali das vilas de ferreiro, né? Eles têm uma proteção absurda em volta disso. Os ferreiros eles crescem ali
eles não saem daquele lugar. Aquele lugar, se eu não me engano, é falado que ele muda frequentemente, como chegar naquele local. Só algumas pessoas podem chegar, sabem como é que vai para aquele lugar. E uma vez que o Tanjiro visitou ali, ele foi com os olhos vendados, ouvidos tapados, né? Para ele não saber onde estava indo. Porque esse é o principal recurso. A gente vê aqui que a autora ela colocou esse minério do Sol como o principal recurso, né? O mais protegido, o mais importante mesmo em todo esse sistema econômico. Os ferreiros, eles têm uma relação com os Hashiras, de proteção ali, quase que uma simbiose, né? Eles fornecem as armas e os Hashiras fornecem proteção, até porque os ferreiros têm família, têm tudo, né? Foi um trabalho que apareceu, foi desenvolvido nesse contexto de demônios, né? Do ferreiro. E as espadas se tornam artefatos raros e muito caros. E todo esse sistema aqui, você vê que no próprio anime, ele é construído para proteger o minério e os ferreiros principalmente, né? O outro valor, bem de valor que a gente tem é o recurso humano, que no caso são os caçadores, os médicos ali também, e isso se torna o segundo recurso mais importante no sistema econômico ali de Demon Slayer, porque é um investimento em treinamento, um investimento ali em armas, é um investimento muito grande, muito caro de tempo, de treinamento até se tornar, e com isso as graus de caçadores que tem no anime é um grau de hierarquia, mas também é um grau de econômico ali. Porque quanto maior, mais caro é esse recurso. Porque o caçador se tornou um recurso mesmo, né? Um recurso humano. Então, os Hashiras ali, os pilares principalmente, né? Eles se tornaram o recurso mais valioso nesse sistema econômico. Eu acho que, inclusive, acima do minério, do sol. E eles têm um papel importantíssimo porque eles são o ápice de todo investimento desse sistema econômico. Eles se tornam o ápice daquilo, o bem mais valioso que foi produzido por esse sistema econômico. Por isso que na série mesmo eles são tratados como pessoas que não podem morrer. Se um deles morre é um impacto muito grande, porque o lucro que eles dão, né? A gente pergunta o que é que eles dão de lucro, né? Porque todo esse esforço para criar um pilar e criar um caçador é porque o lucro que eles dão, né? O retorno que eles dão do investimento é a sobrevivência da humanidade, né? Senão ela seria completamente tomada. Então a gente vê ali que uma família é responsável por manter os treinamentos dele, as gerações, fazer a manutenção desse recurso humano que são os caçadores e a evolução deles, porque os demônios vão ficando mais fortes. Então o investimento neles tem que ser mais alto, de treinamento, de tudo. Inclusive de medicinal também, que você vê no anime que é muito, muito avançado para a época, né? O cuidado que eles têm com os Hashiras, os treinamentos da respiração, técnicas que vão evoluindo. Inclusive, eu acho que o anime está terminando, mas teve um avanço na técnica da respiração. E eu acho que a autora ela pode trabalhar isso numa continuação do anime ali. Talvez todos se sacrifiquem, alguma coisa assim. Eles tinham que começar do zero. Os demônios, eu acho que eles não vão morrer eu acho que, na minha opinião, vai acontecer isso. Eles não vão morrer, os demônios, ali com a morte do principal deles. E aí eles vão ter que começar do zero, com essa nova técnica. Eu acho que vai ser mais ou menos nesse sentido, porque surgiu agora, no caso no final do anime, uma nova técnica que é da marca que aparece, né? Então acho que isso pode ser desenvolvido lá na frente. A gente vê a relação dos caçadores ali com as pessoas, com o mercado normal, a cidade de maneira informal, né? Não é mediada pelo Estado nem nada. Eles são
um mercado completamente privado. A relação deles se dá através de missões. Inclusive, um dos pilares aparece protegendo um local ali. Então, provavelmente eles têm alguma fonte de renda ali com missões, protegendo a pessoa, protegendo o local, protegendo a cidade. Um, uma pessoa que faz parte da elite importante, eles devem proteger. Então, as fontes de renda deles são informais, né? A relação que se dá aqui é informal. Não é imposta, nenhum tipo de imposto. E se dá através principalmente do dever das pessoas com ele, né? Em manter a existência deles. E também se dá em relação ali a essa demanda que surgiu, né, dos caçadores. Então a relação que a autora cria é muito interessante, se dá quase de maneira espontânea ali, pessoas fazendo doações também, isso é falado no anime, eles recebem muitas doações, então aqui existe também ali um certo tipo de filantropia envolvida também, de ricos que perderam o demônio, se não me engano isso é falado no anime, né? Um rico que perdeu alguém da família para um demônio, ele passa a ser um financiador do mundo, do sistema dos caçadores. Então esse sistema todo é muito bem feito pela autora, é muito interessante, por isso que eu quis trazer aqui o vídeo. Né? Se você quiser deixar algum outro comentário, alguma dúvida, a gente está aí para tirar qualquer dúvida, tá? Tema de outros animes que você viu que tem uma economia interessante. Eu ainda pretendo fazer um vídeo de outros também, tá? Então deixa aí comentário, apoia a gente aí com o canal. Até mais.